Assim, preocupado com ele poder chegar na bola, né? Querendo tirar porque mais dele. na hora que eu essa minha parada é um pouco diferente, né? Na hora que eu dou a parada, eu olho e vejo onde ele vai. Ele acabou fazendo o movimento e eu dei no outro canto, mas mesmo assim ele fez o movimento para lá e foi no canto, mas foi atrasado. Então de qualquer maneira ela ia entrar se eu não mas essa é uma boa definição. Essa leitura aí, mas é uma fração de segundo. Foi assim um pouco. Mas o que é um pênalti até agora? O que é um pênalti bem batido? É o pênalti que entra ou pode ser um pênalti bem batido e que por uma situação do jogador é o que não dá chance pro goleiro, né? É aquele que o goleiro pode fazer o que quiser. Mas é outra vai de um lado, o goleiro de um lado, a bola do outro. Não, mas tá bom, mas você pode fazer, o goleiro pode ir pro lado, a bola ir pro outro e sair. Mas, às vezes o goleiro também pode ir muito bem, ainda mais hoje em dia. Às vezes entra se o goleiro falhar, ué. Não, nem os caras batem no meio, o goleiro já tá caído. Esse é o pênalti mais, né? Quer dizer que eu te defendi a tua, então. Não, eu acho que... Não me defendeu a tua. Eu acho que eu bati bem, mas não tão bem, entende? Tipo, não perfeito. Faltou aquele detalhe. Não foi perfeito. Eu acho que foi esse detalhe que eu dei um pouquinho a mais, não. Beleza. Muitas vezes o cara que perde fala, eu bati como eu treinei, né? Você sempre treina e bate da mesma forma ou não? Eu sempre treino da mesma forma e assim, eu sempre olho o goleiro e tento dar onde o goleiro cair, eu jogo do outro lado, né? Não, pergunta se for lembrar assim, acho que poucas vezes eu errei pênalti assim desde a época do Paris, esse e um outro do Vasco, mas era muito alto essa minha, poxa, e sei lá, tantos pênaltis, tinha errado só um e esse foi o segundo. É o segundo pênalti da carreira que você perde? Não, antes eu tinha perdido, mas desde a época que eu tava no Paris eu já não tinha mais. De lá pra cá é o segundo. E aí, assim, a porcentagem é muito alta se você for ver, né? Mas bem nessa hora, a gente em casa, eu resolvi o jogo ali já, praticamente. A festa linda da torcida. Mas o importante era a nossa vaga para Libertadores, estou muito feliz com isso. É isso que importa, e não importa o individual, importa o coletivo. E se a gente... Esse comentário que ele fez, eu acho que é o mais relevante. Independentemente de torcer, porque a brincadeira é essa, né? O esporte, o Atlético e o Vasco tem uma história com o Flamengo de disputas, né? Mas independentemente, acho que é isso que você falou, o trabalho que o Vasco fez. E na boa, né, gente? O campeonato começou e todo mundo botava o Vasco como um time, o Vasco, não sei não, o Vasco. Será que o Vasco vai ficar nesse sobe e desce? Eu acho que essa resposta que ele deu é o sentimento que deveria ter, de uma maneira geral, o torcedor do Vasco. O Vasco chegou a Libertadores, por pernas próprias. Se ele vai para a fase de grupo, se ele vai para a pré-Libertadores, ou se for para a pré-Libertadores, começa a temporada, treina mais forte, vai lá, joga e tenta passar. O Vasco, fala sério, quantas pessoas apostaram, tirando quem trabalha no Vasco, que o Vasco ia para a Libertadores? O presidente deu uma entrevista dizendo que o objetivo era a Libertadores. Ou assim, muita gente contestou aqui mesmo. E aqui, lembra? Aliás, hoje é o dia da gente resgatar nossas bolinhas de cristal, né? O Vasco estava lá na última. A gente achava que o Vasco ia brigar para se manter na Série A. Então, esse seria o objetivo. Esse comentário dele, essa resposta que ele dá, é perfeito. Do seleção. O trabalho que fez do seleção. A equipe do seleção. A previsão das bolinhas. Não, pode contestar. Eu botei lá no grupo intermediário. Você contestou e acertou, porque o Vasco está na Libertadores. Não, eu errei também, que eu não botei em Libertadores, eu botei no meio. Mas você não ia fazer uma pergunta? Queria fazer uma pergunta para o Nenê. Nenê, ontem, durante a transmissão, o Luiz Carlos fez uma pergunta, o Martim estava com a bola, ele falou, Lédio, o Martim Silva é o maior ídolo da torcida do Vasco. Eu falei, 1-2. Eu estava 1-0 ainda. Eu falei, os ídolos da torcida do Vasco são o Martim, o Nenê e um projeto de ídolo que é o Paulinho. Os três são ídolos, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, mas a torcida do Vasco adora o Nenê. E o Luiz Fabiano? Não. E aí... Eu não entendi a resposta sobre o Luiz Fabiano. Não é o ídolo do Vasco. Ele jogou muito pouco, ele se lesionou, não conseguiu criar essa sintonia com a torcida. Pode até ser, se ele ficar... se ele tiver um ano com menos questões físicas e médicas. E a sua festa com o torcedor, no final do jogo, foi emocionante. Você estava dando entrevista para Munique, chegou a chorar. Eu queria saber qual a sua relação hoje, depois desse ano que você teve, tão difícil, naquele período com o Milton, e depois a sua volta por cima com o Zé Ricardo, com o Vasco, com a torcida do Vasco. Você dá para dizer que o Vasco é o clube brasileiro da sua vida nesse momento, se você pensar na sua carreira? Com certeza, sim, foi o clube que
eu mais me identifiquei e até creio que pela vez que todos pensaram que eu ia embora depois que o time caiu, né? E mesmo com tantas propostas, a minha missão não tinha cumprido, porque eu vim para tentar ajudar o Vasco a se salvar e quase conseguimos um feito histórico. E aí eu continuei, foi assim muito bacana e gratificante. Voltamos para a Série A e depois aconteceu coisas assim, não é que você pode falar muito difícil, claro, mas é normal porque eu gosto de jogar todas, mas faz parte do futebol. Você pensar em sair esse ano mesmo? Não, faz parte do futebol. Não que eu cheguei a pensar em sair, mas eu fiquei um pouco assim, poxa, né? Mas foi um aprendizado tranquilo e tanto é que depois tudo voltou ao normal. E eu disse pro Milton, falei, eu não concordava com algumas coisas que ele, mas respeito e respeitei, nunca falei nada e sempre fiz o meu trabalho, tanto é que no final nós conversamos sobre isso, então de boa, voltei e graças a Deus, mesmo não estando entre aspas, né, com uma performance tão boa igual do ano retrasado, eu continuei, graças a Deus, ajudando a ser decisivo nos jogos. Você terminou artilheiro da temporada? Artilheiro da temporada, não com tantos gols, mas bastante assistências e creio que foram jogos importantes, de um gol só no jogo, então isso me deixa muito feliz e honrado por poder ter ficado e a gente ter, né, a minha parcela da gente classificar o time para a Libertadores, que isso eu creio que era o principal. Como é que foi a chegada do Zé Ricardo? Ele te chamou para conversar? Você chamou ele para conversar? Não precisou conversar? Sim, nós conversamos, é um cara bem bacana, assim, não é muito também de ficar conversando muito com o jogador, ele assim, gosta de falar mesmo no campo, mas, poxa, foi muito bom assim, a recepção dele comigo, do grupo também com ele, a gente sabia que a gente estava numa situação complicada e que ele queria ajudar e nós fizemos de tudo para tentar entender o que ele queria, do nosso time. Não foi? Foi bastante rápido. O time já estava jogando, parece, do jeito que ele tinha imaginado. Exatamente, e conseguimos resultados incríveis, porque no retorno nós somos praticamente campeões, né? Mesmo a Chapecoense tem a tabela do retorno? Acho que a Chapecoense terminou em primeiro por causa do golzinho no final, mas vocês estavam liderando. Até estava falando isso na entrevista, eu não sabia, a moça me disse, da Sport TV inclusive. A Monique, né? Que nós éramos campeões do retorno. Eu falei, nossa, que bacana. Foi o gol da Chape no final. Mas a mesma pontuação. 32 pontos, é a mesma pontuação. Com uma vitória a menos. Se a gente fosse usar o mesmo critério de desempate que existe no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco tem uma vitória a menos e o saldo pior. Então você vê, olha só, uma coisa que é realmente surpreendente, né? Porque com tantos problemas que nós tivemos, troca de técnicos 3 vezes, realmente um ano complicado de eleição e um monte de problemas. Mas explica uma coisa pra mim, o estádio, o estádio, ficamos sem jogar no nosso estádio, vários jogos. 6 jogos. Então você imagina. Foi uma vitória em 6 jogos, né? Que vocês jogaram sem torcida, se eu não me engano, foi isso. Eu faço conta retroativa, não adianta. Eu fico olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro e pensando assim, se tivesse acontecido isso. Mas não é se tivesse acontecido isso se o pênalti do Nenê tivesse entrado. Estou dizendo assim, coisas facilmente evitáveis, como por exemplo, deixar de jogar coisa no campo. Uma coisa que você pode evitar. O prejuízo do Vasco, evidentemente hoje o Vasco estaria na fase de grupos, eu não tenho nenhuma dúvida. O Vasco estaria confortavelmente hoje na fase de grupos da Libertadores. E mesmo assim, sem depender do resultado do Flamengo. E mesmo assim, vários jogos, até depois disso, até com essa coisa do campo, a gente teve jogos que a gente poderia ter ganho, acabamos levando um gol de empate. Não, mas aí tudo bem. O que é do jogo acontece. Sim, lá dentro, acontece, mas mesmo assim a gente ficava, né? Poxa. Agora, jogar em casa, em vez de ter jogado com o portão fechado, fora do Rio de Janeiro, aumentaria o desempenho do Vasco. Eu acho sempre que precisa ver qual foi o desempenho. Foi gol sem querer, foi muito fraco. O Vasco fez 4 pontos, né? Durante o período nesses jogos aí, como fora, isso que eu não lembro. A nossa torcida é fundamental, né, cara? Olha, você vê com a festa que eles fizeram ontem, dá pra sentir isso. É totalmente diferente. Você joga com o estádio vazio. Agora, me fala uma coisa, assim, você falou sobre o time se adaptar muito rapidamente ao que o Zé Ricardo propôs.
O Vasco teve 3 treinadores na temporada, né? O Vasco teve Cristóvão, Milton. Começou com o Cristóvão e o Milton teve um momento em que o time até deu uma ajeitadinha, ficou legal e tal. E a gente fica falando aqui no sofá que o treinador precisa ter um trabalho mais longo, e eu acredito que precise mesmo ter um trabalho, mas quanto mais tempo você ficar com o mesmo treinador, mais esse time tende a jogar bem. Por que de repente um treinador chega e em uma semana o time já está jogando diferente? Há uma explicação para isso? Ou é uma coisa, sabe, eu não sei, cara. Ou é uma coisa de bom e mau humor, né? Eu tava mal-humorado com aquele, tô bem-humorado com esse aqui. Não, esse papo assim, não tá mais dando liga. Eu acho bonito isso aí, não dá liga. Não, pode ser que da maneira como ele tava colocando, sei lá, é difícil de falar. Não, acho que não tem uma explicação só, sei lá, taticamente mudou e encaixou. Que aí demandaria tempo. Né? Se fosse tática, demandaria tempo. Pede o que o grupo já está disposto a fazer. E tem treinador que faz uma coisa que só está na cabeça dele. Ou que já fazia antes, entende? E aí não tava, como os resultados não estavam vindo, mudou. Mas o time estava acostumado a um sistema já. Sei lá, pode ser isso. Às vezes o próprio treinador muda porque começa a não dar certo, e aí essa mudança tumultua. Isso? Não, exatamente. Até porque não tem como você falar que é só um aspecto. Claro. Porque assim, aí da sua cabeça fica, opa, peraí, alguma coisa tá errada, que se mandaram o treinador embora, a gente já estava perto da zona de rebaixamento. Então assim, não é só a troca ou a chegada, é todo mundo. A gente, claro, teve as reuniões, falamos, poxa, é isso, mobilização. Então você fala assim, poxa, vamos cada um dar um pouco mais, porque não tá dando, isso daí não tá dando. Então vamos ver o que nós estamos... comprar ideia de treinador. Muita gente fala isso. E qual é o peso disso? Porque me parece que um atleta que não compra a ideia do treinador, você vai ter preguiça, você não vai, aquele cara de novo me falando pra fazer isso, não quero fazer isso e tal. E quando chega um cara que bate, você fala, puta, esse cara sabe o que ele tá falando. Existe muito isso pra vocês? Antes do Nenê responder, posso mostrar o Zé Ricardo falando? Pode. Ele já comenta em cima das declarações do técnico dele. Vamos lá. Não quero ser demagogo, porque isso é uma coisa que eu não sou, mas quando a gente inicia o trabalho, a gente quer sempre o melhor, né? Mas sabíamos que o momento era difícil para o clube, né? Muita gente, quando recebeu o convite do Vasco, se colocou como amigo, às vezes como conhecido. Pô, tá maluco, teu segundo trabalho, tu vai pegar um time que tá com vários problemas políticos, problema pra caramba, e o time é isso, é aquilo, mas eu tinha convicção que a gente podia fazer um bom trabalho aqui. E eu acho que pra gente mesmo, agora falando de forma bem pessoal, era uma possibilidade. Aquilo que era dificuldade para muitos, para mim era uma possibilidade. Com certeza, uma moral muito importante pra gente, né? Desde o começo do ano eu vinha botando na minha cabeça que queria subir, e não foi diferente. Hoje chegamos numa vaga da Libertadores com muito trabalho, com muito suor, e o Zé Ricardo só vem nos dando muita confiança para poder conseguir essa vaga. É difícil falar. Nenê muito emocionado aqui, Luiz, falando aqui com os torcedores que estão aplaudindo ele. É difícil falar agora, o importante é que a gente conseguiu o nosso objetivo, que muitos não esperavam. Todos os problemas que nós tivemos durante o ano, e realmente muito gratificante ver a alegria de todo mundo, deles, nossa, das nossas famílias que sofreram com a gente aí durante parte do ano. E então realmente muito feliz com essa classificação, vamos comemorar e depois a gente pensa no resto. Aí, Zé Ricardo, Paulinho e o nosso convidado. Você vê essa construção, esse negócio de estreia de técnico, como é que muda, né? A estreia do Zé Ricardo no Vasco foi um jogo ainda com portões fechados em São Januário contra o Grêmio. Grêmio, campeão da Libertadores. Não era Valdir ainda? Não. Valdir fez o Fluminense. Valdir fez contra o Palmeiras lá em Volta Redonda. O Vasco ganhou do Grêmio. Fluminense, cara, 1-0. Também. O Vasco ganhou do... O Vasco ganhou do Grêmio, inclusive estava perseguindo o Corinthians ainda naquela época. Campeão da Libertadores. Gol do Matheus Vital, que nunca havia feito um gol no time profissional. Jogava desde 2015 e nunca havia marcado um gol. Fez um gol e terminou a temporada com um gol do Matheus Vital. Você vê como é que é a conjunção dos astros. Tem. E comprar a ideia do treinador, então?
É caro. É caro. É caro. Depende do treinador, né? Acho que não, acho que é uma coisa de todo mundo. A gente sabe que ele está vindo para fazer um ótimo trabalho, para ajudar o time a sair da situação. A gente também, para nos ajudar. E eu acho que, de qualquer maneira, nós temos que ser profissional, né? Não importa se às vezes ou não a gente acaba achando que o que o treinador está falando ou o sistema tático. Isso é... A gente tem que fazer o nosso trabalho e dar o melhor dentro de campo no dia a dia e nos treinamentos e nos jogos. Então, eu acho que é uma coisa muito de você ser profissional, mas a gente com certeza acreditou no trabalho dele e realmente deu tudo certo, todo mundo feliz por isso. Teve casaca no vestiário? Teve casaca no campo ali. Teve? Teve. Na hora que terminou o jogo, nós fomos ali com o presidente e nós mesmos fizemos a casaca, começamos, ele queria puxar, mas... Vocês não deixaram o presidente puxar o casaca? Mas estava muito barulho, cara. Vasco nada, não foi ele que gritou? Mas aí nós começamos mesmo, porque estava muito barulho, aí a gente começou ali, a torcida também, junto com a gente, e foi bem bacana. O Nenê, ontem o Zé, na coletiva, falou sobre usar bastante a base no que vem, né? O Paulinho, o Matheus. Você tá com 36, né? Esses moleques são muito diferentes de quando você estava começando, culturalmente, concentração. Não, cara, assim, hoje em dia eles estão muito mais preparados, né? Começa hoje em dia mais jovem, né? Você ir profissional. Antes eu fui pro campo com 17 anos, hein? Jogava futebol de salão. Então, com 17 anos que eu fui treinar no campo. Começar a treinar no campo, fazer teste lá no Paulista, da minha cidade. Achou grandão, grande esse negócio. Falou, nossa, exatamente. É grande. 17 anos já jogando, fazendo gol de classificação da Libertadores. Então, realmente os tempos mudaram, né? Hoje em dia tá mais... eu acho que tá mais... Tem que estar preparado mais cedo. Não, até estão sendo mais preparados mais cedo, né? Os jovens, né? Desde das categorias de base. Com eles, exatamente. Antes não tinha isso, né? E hoje, até com a pressão mediática, torcida e tudo, assim, então o clube, assim, tem essa preocupação e eu acho que tá... E eles estão no caminho certo. Com certeza vão ser grandes craques, são jogadores fenomenais. Eles dois, o Evander também, poxa, o Evander é um cara que eu acho que vai estourar muito ainda. Então, a base do Vasco é fera, né? Muito forte. Confia no fato de jogar com eles no ano que vem, não? Claro. Mas acho que tem que ter essa mescla, né? Então é que a gente... Não, o treinador vai escalar, não tenho dúvida. O problema é se o mercado vai deixar, se não vir aqui... Verdade, né? Pode ser também. Isso não tem muito o que fazer. Tudo bem, pô. Hoje em dia. Aí já é com a direção. Essa parte está resolvida. Então, mas tem um interesse grande, né? Não, com certeza. Paulinho jogou um Mundial. Com certeza, ainda mais depois que teve também, né, do outro menino lá, que gastaram uma nota nele. Então... O outro menino lá é aquele daquele outro time lá. Isso. Que joga. Entendi. O Vinícius, né? Isso. E então, assim... acho que vai ter bastante interesse aí desses clubes aí, com essa molecada nossa, viu? Qual seria o cenário ideal agora para o Vasco? E de uma maneira geral, assim, da tua experiência de Europa e tal, o cenário ideal é mesmo você ter um técnico que fique uma 2, 3 temporadas. Se isso você algum dia vislumbra como o mais possível aqui no Brasil. E já pensando em 2018, não importa se fase de grupo, se fase... Não, importa porque começa mais cedo, trabalho, desculpa, mas... Não importa, não é nesse sentido, não importa assim, o perfil desse Vasco. Claro. Essa garotada, a experiência, você, o Luiz Fabiano, o Ciandá, o Martim... Mas eu fiquei curioso com isso. O que o Vasco precisa, entendeu? Se vai depender do Flamengo também para saber quando vocês se reapresentam, ou não? Não, aí não, né? Porque as férias acho que é a mesma coisa. As férias vão ser as férias, né? Talvez você precise acelerar a pré-temporada para jogar mais rápido um jogo. Exatamente. E pensar em como vai ser o começo do Carioca. Pois você vai pegar um jogo mais pauleira no mesmo tempo. É um jogo mais pauleira antes. A pré-Libertadores é 31 de janeiro. 31, não é isso? Se entra na fase de grupos é só maio. Exato. Então, assim, de qualquer maneira, nós já íamos estar jogando o Carioca. Então, acho que jogar vai jogar. Maio ou março? Eu acho que vai ser um pouco antes esse ano, acho. Por causa da Copa, Por causa da Copa, né? A Copa deve começar antes. E o brasileiro vai começar em abril. Mas, enfim, como é que você imagina assim?
Porque é muito legal comemorar hoje e tal, e é até injusto, né? Pensar em 2018, né? Até injusto, né? Mas precisa pensar, né? Se demorar pra se for pensar dia 15 de janeiro, começa depois de uma semana. Vocês são tudo muito... aqui tudo já quer saber tudo já hoje, né? É lógico. Mas eu sou assim também. Eu acho que o objetivo do nosso time é fazer um grande ano, assim. O grupo nosso é bom. Na minha concepção, a gente tem que ter alguns reforços, né? Para ajudar, e o técnico com certeza tem que manter, e eu acho que isso é uma coisa que o Brasil, tomara que isso comece a acontecer logo. O problema é que precisa de resultado rápido aqui. Você perde, aí a torcida faz aquela pressão, o clube também fica pressionado, aí quer mudar tudo. Eu acho que, claro, tem certos momentos que você tem que tomar uma atitude. Mas o ideal, com certeza, é deixar com o treinador por mais tempo. Tem fase de grupo 28 de fevereiro já. Então, porque não tem muito tempo. Fevereiro. Fevereiro. De 28 então, o Martim tava doidão. Tá curtindo as férias, né? O Martim tava doidão, falou pra mim ontem. Acaba a fase de grupo. Maio que ele tá falando é Copa do Mundo, né? Ele tá falando fase de grupo da Copa do Mundo. Tá vendo que eu nem pensei ainda, né? Mas só porque ele me falou ontem. Ô Martim, tá de brincadeira, hein, Guati? Já que nós somos afobados, como é que fica? Vocês jogaram ontem, férias agora, só quer saber de descansar, acho que todo mundo é assim, vocês vivem uma pressão enorme, e aí sai agora, todo jogador que a gente entrevista, técnico, amanhã já não tô pensando mais. E aí você tá durante as férias e o agente tá trabalhando, liga, não tô falando você, qualquer jogador. Como funciona esse período de férias que todo jornalista tá lá especulando pra onde você vai, a gente tá mexendo onde você vai, e aí? Tinha um internauta muito desesperado pra você não sair do Vasco, não sai do Vasco, pelo amor de Deus, várias letras maiúsculas, várias vogais repetidas. Qual é a situação contratual, aproveitando que você vai responder? Não tem 2018, dezembro de 2018, tranquilo. Mas como é que se passa as férias? Você tá lá com a sua família querendo descansar e o cara tá, vamos pra não sei onde. Como é que é a cabeça aí? Tenta esquecer um pouco isso, né? Sim. Até porque... Mas o agente deixa esquecer, empresário deixa esquecer se ele tá... Não, às vezes enche o saco, né? Muda o telefone. Mas aí eu já falo, não quero saber de nada, me deixa tranquilo, não fala desse assunto. Só quero saber de falar do meu jogo beneficente lá para ajudar as crianças no final do ano, e um abraço. Deixa eu descansar um pouco. Então, boas férias. Obrigado por ter vindo à Seleção Sport TV. Fala um pouquinho do jogo aí. Então, vai ser dia 23 dia 23 de dezembro, Amigos de Nenê contra Amigos do Caio Castro. Então, lá em Jundiaí, no Jaime Sintra, entrar 2 quilos de alimento para ajudar todas as instituições da minha cidade. Espero todos lá. Caio Castro, Dom Pedro I. Exatamente. Pedro I. Vai declarar a independência. Diga ao povo que voo. Nenê, obrigado. Obrigado a vocês. Aí. Então o internauta pode ficar tranquilo. Você tem fica tranquilo. Exatamente. Não vai sair do Vasco, não. Vai jogar Libertadores, ou a partir da fase eliminatória, ou a partir da fase de grupos, dependendo do que acontecer nas próximas 2 semanas. Nós vamos mostrar agora as entrevistas da Chapecoense, não é isso? Enquanto a gente se despede aqui do Nenê. Tá bom, vamos lá.